Você sabia que uma inovação tecnológica pode estar mudando o curso de uma batalha decisiva na guerra? No dia 20 de dezembro, uma peça rara e vital de equipamento foi interceptada no meio de uma ação que poderia ter mudado tudo. O que aconteceu em Donetsk naquela manhã? Como uma simples ponte para veículos de combate virou o pesadelo das forças russas. Prepare-se para uma revelação surpreendente. Após anos de avanços táticos, você pensa que o exército russo tinha tudo planejado? Mentira! Eles implantaram seu bem equipado MTU-20, um suporte que, na teoria, devia facilitar a passagem de tanques e veículos blindados por obstáculos difíceis. Imagine uma ponte de 20 metros por 3,6 metros, capaz de suportar mais de 132 mil libras, levantando-se entre o caos do campo de batalha. Uma criatividade técnica que parecia imbatível, até aquele dia. Você consegue imaginar o silêncio tenso? As mãos tremendo ao ver o impossível acontecer? De repente, tudo mudou. As forças ucranianas, com um equipamento pouco comum, detectaram o momento exato. Como uma ágil fúria digital, seus drones de última geração, os FPV, localizaram a ponte e a atacaram com precisão mortal. O estrondo silencioso de explosões ecoando enquanto a estrutura se enfraquecia, até um bombardeio final que a destruiu completamente. A visão de um gigante de ferro, que deveria superar qualquer obstáculo, agora em chamas, é de tirar o fôlego. Você consegue imaginar aquela cena? Fumaça negra inflamando o céu, o cheiro de metal queimado, o sentimento de uma vitória que parecia impossível? Se essa ponte tivesse funcionado, poderia ter permitido que centenas de tanques russos avançassem sem obstáculos, ameaçando a resistência ucraniana. Mas, graças a uma operação brilhante, o que era para ser uma vantagem virou um desastre. A destruição do suporte foi um golpe arrasador, uma arma a menos para Putin na sua tentativa de conquistar Donetsk. E o mais chocante, não parou por aí. O mesmo esforço coordenado fez acabar com outro equipamento de guerra, o sistema de foguetes múltiplos BM-21 Grad. Tudo isso aconteceu em um instante, como um golpe preciso, que deixou as forças russas desprotegidas e vulneráveis. Por que essa tática foi tão eficaz? Porque, ao destruir os equipamentos mais importantes, o avanço russo ficou quase que paralisado. Os tanques, que deveriam cruzar obstáculos e proteger suas tropas, ficaram presos, impotentes, à mercê de uma inteligência tecnológica que eles mesmos subestimaram. Imagine a sensação de saber que, enquanto os soldados russos avançavam, seus veículos ardendo em chamas, suas chances de vitória evaporaram como fumaça no vento. Uma guerra onde a tecnologia e a estratégia se encontraram num duelo mortal, e o resultado foi uma derrota humilhante para Putin. O que essa batalha nos ensina? Que, apesar das tentativas de eliminar a resistência, os ucranianos continuam a mostrar que a vitória depende de inovação, coragem e estratégia. E, com cada equipamento destruído, cada avanço frustrado, eles colocam mais dificuldades no caminho da invasão russa. A questão é, até onde Putin estará disposto a ir, sabendo que cada passo pode ser sua última jogada? O campo de batalha nunca mais será o mesmo. E os próximos movimentos prometem ser ainda mais surpreendentes. A batalha de 20 de dezembro foi um ponto de virada. A Ucrânia conseguiu interceptar uma peça vital de equipamento russo, o MTU-20, um suporte de ponte extremamente vulnerável. Ele não possui armas próprias, o que o tornava um alvo fácil. Quando os veículos russos estavam cruzando o território ucraniano, tudo parecia tranquilo, até que a surpreendente reação ucraniana entrou em ação. No momento exato, unidades sem tripulação do 427º Regimento de Sistemas Não Tripulados, conhecido como RAORG, detectaram a movimentação russa. Com precisão mortal, drones foram acionados. O silêncio foi quebrado pelo som de explosões, enquanto o vídeo capturado pelos drones mostrava a devastação. Em segundos, o MTU-20, uma peça rara e crucial, foi atingido repetidas vezes, até ser engolido por uma bola de chamas. O vídeo dura cerca de 70 segundos, mas parece uma eternidade de destruição. Imagine o calor abrasador, o cheiro de fumaça e o toque das explosões embasbacantes. Os veículos russos, antes imponentes, agora eram tocos de metal queimado. A pressão do ataque foi brutal, e os drones de reconhecimento mostraram a consequência: o inimigo teve sua capacidade de avançar drasticamente reduzida. Como uma peça de dominó,
toda a linha de defesa russa começou a desmoronar. E não foi só isso. As forças ucranianas também destruíram uma importante peça do arsenal russo, um sistema de foguetes de múltiplos lançamentos BM-21 Grad, atingido no momento exato em que disparava contra as posições ucranianas. O impacto foi devastador. Um estrondo ensurdecedor, uma explosão ensurdecedora, o sistema foi pulverizado, deixando um rastro de destroços e fumaça espessa no ar. Por que tudo isso importa? Porque cada equipamento destruído enfraquece a ofensiva russa, que insiste em avançar sem proteção adequada. Os soldados russos, privados de cobertura, ficaram vulneráveis. Muitos, cansados de lutar sem armadura, seguiram em frente sem proteção, sem esperança. Ou será que a ordem era continuar? A dúvida paira no ar, como uma sombra de incerteza que ameaça o esforço russo. A consequência? Um exército russo desmoralizado. Seus tanques, seus veículos blindados, seus suportes de ponte, tudo sendo reduzido a cinzas e ferro retorcido. Mesmo a narrativa oficial de negação, que insiste que nada aconteceu, não consegue esconder essa derrota humilhante. E os drones ucranianos? Eles continuam a caçar, a destruir, uma arma invisível que muda o rumo da batalha. O que vem a seguir? Com esses ataques precisos, a Ucrânia se fortalece cada vez mais. Cada equipamento destruído é uma derrota para Putin, uma oportunidade de avançar ainda mais. Não há como negar que essa guerra virou uma guerra de inteligência, de tecnologia e de coragem, e, no final, quem domar essa tempestade de fogo será o que tiver os olhos atentos. Apenas imagine a próxima jogada. Cada drone, cada ataque, cada vitória, tudo construindo uma nova realidade no campo de batalha. Como será o próximo capítulo dessa história de resistência? E qual o papel final daquela peça insignificante, mas tão crucial, que virou pó ao toque de um drone ucraniano? O suspense continuará. Após a devastadora queima de equipamentos russos, a cena se tornava ainda mais sombria. Sem proteção, fica impossível imaginar o que aconteceu com as forças de Putin. Seus tanques, veículos e o transportador de pontes foram destruídos, reduzidos a ferro retorcido e fumaça espessa. Rússia não consegue mais negar que seu ataque falhou. Ela tentou esconder a derrota, mas a verdade se revelou em uma guerra de drones e fogo. Um vídeo revelou a magnitude da destruição. A gravação de aproximadamente 70 segundos começa com um som de fogo crepitando e imagens de veículos russos em chamas. Os olhos atentos dos drones de visão em primeira pessoa rastrearam os alvos, acertando um após o outro. O primeiro ataque atingiu o M2U-20, um dos equipamentos mais cruciais na tentativa de cruzar o território ucraniano. O veículo, com sua ponte dobrada visível, tentou avançar, mas foi alvejado várias vezes pelos drones. Antes que pudesse se recuperar, um outro drone lançou uma bomba que mergulhou direto na máquina, consumindo tudo em uma explosão de chamas. Em questão de segundos, aquele símbolo de força russa virou cinzas, deixando uma massa de fogo e fumaça que mal poderia ser desviada pela noite. A cena era brutal, quase surreal, um ataque preciso, sem falhas, que deixou claro que a presença da Rússia naquela região estava seriamente comprometida. Então, os drones voltaram seu foco para outros veículos de combate. Imagens de tanques e blindados sendo atingidos, explodindo e virando destroços queimados. A mensagem de força de Ucrânia a Putin era clara: nenhum avanço russo no Donetsk será fácil ou garantido. Cada ataque reflete a estratégia meticulosa de um inimigo que não brinca em serviço. E pior ainda, no mesmo momento em que destruíam um sistema de foguetes múltiplos BM-21 Grad, os drones de Ucrânia também eliminaram uma peça importante do arsenal russo. As forças confirmaram a interrupção de um ataque russo, destruindo o veículo de ofensiva enquanto disparava contra suas posições. O que isso significa? Que a resistência ucraniana está mais coordenada do que nunca, impedindo os ataques russos de se consolidarem. Mas a questão que fica é: até onde essa guerra de drones pode ir? A resposta parece estar escrevendo um novo capítulo, cheio de reviravoltas e estratégias inovadoras. E enquanto o mundo observa, uma pergunta irresistível paira no ar: será que a Rússia consegue superar essa ofensiva implacável? Ou essa guerra de robôs e fogo intenso marcará o fim de um sonho de conquista em Donetsk? A resposta está nas próximas ações, e a tensão está no máximo.
Após a destruição do sistema de morteiro de lançamento múltiplo BM-21 Grad no momento exato em que o inimigo disparava contra nossas posições, um golpe devastador foi dado. Os sons do fogo cessaram abruptamente, e as chamas começaram a consumir o equipamento russo. Mas a grande pergunta é, foi realmente um drone do grupo Raor quem realizou esse ataque? Incrivelmente, a prioridade clara de Kiev foi eliminar essa peça essencial de equipamento. Se ela permanecesse ativa, o avanço de forças russas poderia continuar, com tanques e veículos blindados cruzando territórios difíceis, apoiados por seu sistema de ponte. A ação coordenada, usando sistemas não tripulados, desmontou essa ofensiva e deixou as forças inimigas vulneráveis. Acredita-se que o trabalho sistemático do 427º Regimento de Sistemas Não Tripulados mudou o jogo na linha de frente. Ao destruir a ponte automática, a Rússia ficou travada. Os tanques e veículos resistentes ficaram presos, impossibilitados de avançar por terrenos difíceis. Sem a ponte, a artilharia russa perdeu o alcance e a proteção, deixando seus homens expostos a ataques precisos. Mas o mais impressionante é que uma ação aparentemente simples, a destruição de um equipamento estratégico, revela uma estratégia maior. A oportunidade de identificar e bloquear o avanço da armadura russa se tornou mais fácil. E a cada ataque, drones de alta tecnologia, como os FPV, visão em primeira pessoa, estão rasgando o descaso russo, como vimos na filmagem do dia 20 de dezembro, quando tantos veículos russos foram consumidos pelas chamas. O grupo Raor, que emergiu como uma força eficiente e inovadora, pode estar na linha de frente do próximo passo. A reputação construída na Ucrânia cresce a cada missão bem-sucedida. Segundo fontes militares, pouco se sabe exatamente quando o regimento foi criado, mas especula-se que tenha sido em abril de 2023. Desde então, o número de membros superou 500, e tudo indica que a organização está em rápida expansão. Em fevereiro, documentos apontaram que a unidade passou a fazer parte da 427ª Brigada de Sistemas Não Tripulados de Forças Terrestres, separando-se oficialmente da 24ª Brigada Mecanizada. Além disso, o grupo uniu forças com unidades renomadas, como a Fênix e os Bar-Dizov Madjar, formando o ambicioso programa Potência dos Drones. Esse programa busca recrutar militares e civis, fortalecendo ainda mais as habilidades de ataque eletrônico, reconhecimento e destruição de alvos estratégicos. Com cada nova missão, fica mais claro, o Grupo Raorg não é apenas uma força auxiliar, mas uma peça fundamental na resistência tecnológica contra a ofensiva russa. A destruição de equipamentos estratégicos, como a ponte MTU-20, e o avanço constante de drones de alta capacidade deixam Putin e seus comandantes em choque. A guerra mudou. Os drones não são mais apenas auxiliares, mas protagonistas. O que vem a seguir? Cada ataque revela uma nova estratégia, uma nova forma de impedir o avanço russo. A resistência ucraniana, apoiada por uma tecnologia cada vez mais avançada, promete reviravoltas que ninguém esperava. A batalha por Donetsk ainda está longe de terminar. E o que vimos até aqui é apenas o começo de uma nova era de guerra tecnológica, onde o inimigo será rastreado, atacado e destruído em segundos. Você consegue imaginar o que acontecerá quando o Grupo Raorg atingir seu auge, com seu arsenal de drones, sistemas inteligentes e táticas inovadoras? Uma coisa é clara, Putin e suas forças estão enfrentando uma batalha que pode mudar toda a história da guerra na Ucrânia. No coração da batalha, uma tempestade silenciosa se forma. Você consegue sentir o cheiro de fumaça queimando? Ou ouvir o ronco distante das máquinas de guerra? Parece que a resistência da Ucrânia virou uma força avassaladora, e tudo indica que os efeitos dessa luta ficarão na história. Mas até que ponto uma vitória tática mudará o curso do conflito? Imagine uma operação meticulosa, onde drones de guerra penetraram a linha inimiga, destruindo equipamentos essenciais. As imagens são chocantes, veículos russos em chamas, pontes destruídas, uma verdadeira sinfonia de precisão. E tudo isso sem um só disparo de ataque convencional. Aqui está a revolução silenciosa, uma onda de ataques coordenados que enfraquece o avanço russo, deixando suas forças vulneráveis. No dia 20 de dezembro, o que parecia ser uma ofensiva predominante russa virou uma tragédia. Uma peça-chave dessa engrenagem, um ponteiro raro, o MTU-20, equipado com um lança-ponte móvel, foi neutralizado. Um golpe certeiro que interrompeu o movimento de blindados pesados.
Uma fotografia cruel, tudo queimando sob o céu cinzento de Donetsk. E como eles eliminaram isso? Com drones de combate de última geração, que localizaram e destruíram cada alvo, deixando rastros de fogo e desespero. Mas a guerra é mais do que apenas ataques pontuais. Os soldados russos, no calor da batalha, muitas vezes enfrentam a ausência de equipamentos básicos. Sem capacetes, sem coletes à prova de bala, suas forças parecem estar à beira do colapso. E é aí que entra a estratégia implacável dos drones ucranianos. Cada ataque, cada destruição, é uma lição de precisão mortal. Mostrando que o inimigo não está mais invencível. O que aconteceu em Donetsk é apenas o começo de uma nova era de guerra tecnológica. O regimento de drones, conhecido por sua eficácia brutal, vem crescendo rapidamente. Em 2023, conseguiu eliminar um tanque T-90, um símbolo do poder russo. Em batalhas anteriores, destruiu veículos blindados e até uma linha de defesa inteira. Seja no combate a tanques ou na destruição de posições de tiro, essa força mostra uma habilidade única de penetrar na defesa inimiga, com uma precisão que impressiona. Olhe a imagem, o que antes parecia impenetrável, agora é um festival de fogo e destruição. Cada drone que voa, cada alvo atingido, reforça o que todos já sabem, a guerra mudou para sempre. E o que isso significa para o futuro? Os combates de hoje não são mais batalhas tradicionais, são uma guerra de dados, inteligência artificial e ataques cirúrgicos, onde a chance é deixada de lado. A resistência ucraniana não apenas retardou o avanço russo, como também virou um alerta global. A estratégia de drones, coordenada e implacável, promete mais vitórias como essa. E a pergunta que permanece no ar, até onde essa força pode chegar? O castelo de cartas russo está começando a cair. Se você acha que a batalha já terminou, pense novamente. O poder da tecnologia, aliado à coragem do povo ucraniano, está escrevendo um novo capítulo de resistência. E essa história de fogo, sangue e estratégia mal dá sinais de parar. Afinal, a guerra é uma questão de tempo, e a próxima decepção de Putin certamente está sendo cuidadosamente preparada. Você consegue imaginar o que vem a seguir? Essa guerra silenciosa, mas devastadora, ainda reserva surpresas explosivas. E, enquanto os russos tentam recuperar o fôlego, uma coisa é certa, a resistência de Donetsk ainda pulsa forte, e a ofensiva de drones está apenas começando a mostrar do que é capaz. O vale do que muitos acreditam, que a queda de Donetsk é inevitável, pode estar escondendo uma verdade surpreendente. Putin parece esconder que a Ucrânia ainda controla uma grande parte dessa região. Mas qual é o verdadeiro cenário que se esconde por trás dessa suposta derrota inevitável? A verdade é que o que ainda falta para conquistar Donetsk não é tão simples assim. Ainda há uma fortaleza quase impenetrável de cidades fortificadas, que incluem Kramatorsk e Slaviansk, cidades estratégicas que a Rússia ainda não conseguiu tomar. Essas áreas, junto com a região de Donetsk sob controle ucraniano, abrigam cerca de 200 mil civis. E, mais do que isso, têm um valor estratégico imenso para a defesa da Ucrânia. Desde 2014, esses centros funcionam como um núcleo militar ucraniano. São as partes mais protegidas da linha de frente. Imagine a cena, ao dar passos na penumbra gelada, o cheiro de ferro e pólvora permeia o ar. As forças russas estão presas nesse labirinto de fortalezas, um emaranhado de posições que se estende por dezenas de quilômetros, muitas em pontos elevados que oferecem vantagem tática. Um relatório divulgado em dezembro, do meio de comunicação United 24, revela detalhes cruciais. Quando o Sepulcros cair, será apenas o começo da entrada na região fortificada. Uma pequena vila chamada Chazil Yar, que Putin alega ter conquistado, simboliza a resistência. Essa mesma resistência já combate há quase 2 anos, uma batalha de alta intensidade na qual as forças russas têm enfrentado dificuldades desesperadoras. Naquele território traçado em mapas como uma rede complexa de linhas de defesa. A batalha é constante. As tropas russas levam quase 4 anos tentando avançar nesse labirinto. Para destruir essa fortaleza de resistência, seria necessário um esforço de anos, com altas perdas humanas e materiais. Milhares de soldados e equipamentos ainda podem ser destruídos nesse caminho. E tudo isso, ao contrário do que Putin proclama, não acontecerá em breve.
Segundo analistas militares, a conquista de Donetsk só poderia ocorrer em uma campanha prolongada, possivelmente até 2027. Ou seja, a guerra ainda está longe de terminar. O que isso realmente significa? A narrativa de uma derrota inevitável pode estar escondendo a dura realidade da resistência ucraniana, que parece estar segurando firme, mesmo quando o inimigo pensa ter vantagem. A batalha por Donetsk é muito mais do que uma simples ofensiva. É uma guerra de resistência prolongada, onde cada pedaço de território conquistado ou perdido é uma vitória ou derrota de estratégias e vontades. Prepare-se, pois o que ainda está por vir no campo de batalha pode revelar reviravoltas inimagináveis, mudando tudo o que se pensa sobre essa guerra de terras e coragem. A batalha por Donetsk está longe de terminar, mas uma coisa é clara: Putin está mentindo. Ele promete que as forças russas podem tomar a cidade até 2027, com avanços mínimos e operações de infiltração limitadas na região de Konstantinivka. Essa tática de ilusão custa recursos enormes e pouco traz de real. Será que o mundo se deixará enganar por essas mentiras repetidas? A verdade é mais sombria e mais persistente. Imagine a atmosfera tensa, sons de explosões ao longe, cheiro de fumaça no ar. O esforço de conquistar uma linha de defesa fortificada, como a cinturão de fortalezas que envolve Kupiansk, no Obyudkil, demanda recursos astronômicos. E mesmo assim, a resistência ucraniana faz jus ao seu nome. Não há indícios de que a Rússia possa vencer essa guerra nos próximos anos. Talvez só daqui a 2 anos, se a ajuda internacional continuar vigorosa. Os líderes europeus já se comprometeram com bilhões de dólares em apoio militar, um ataque certeiro contra a fortaleza que Putin tanto deseja dominar. Mas a pergunta persiste: até que ponto o Kremlin consegue sustentar essa mentira diante da resistência ucraniana? A resposta veio de uma jovem unidade de drones ucranianos, os quase invisíveis operários do céu. Com um silêncio preciso, eles mostraram ao mundo a dura realidade: a campanha de anos para conquistar Donetsk ainda vai longe. E mais, expuseram Putin como um mestre na arte da mentira. Aos olhos do mundo, ele promete uma vitória que já é distante, uma ilusão repetida até a exaustão em seus discursos. Mas os dados mostram o contrário. Desde o dia 20 de dezembro, a unidade de drones Raor destruiu equipamentos essenciais à invasão russa, incluindo um sistema de ponte militar MTU-20 que poderia avançar os tanques pelo terreno hostil. Assista ao vídeo: os drones voando em alta velocidade, uma chuva de explosões, o som de metal em chamas, tudo como uma resposta fria e inegável ao absurdo das mentiras de Putin. O que mais parece uma vitória russa é, na verdade, uma derrota silenciosa. E não se trata apenas de equipamentos destruídos. A resistência ucraniana já atingiu mísseis de lançamento múltiplo, como o BM-21 Grad, interrompendo as ofensivas antes mesmo que começassem. Isso representa uma reviravolta. Quanto mais as forças russas tentam avançar, mais se deparam com uma muralha impenetrável. A força de drones como o Raor tem se mostrado uma arma de precisão brutal e de impacto psicológico. A cada ataque, o exército russo se retrai um pouco mais. É uma batalha de forças invisíveis, com dados, tecnologia e estratégia prevalecendo diante do barulho ensurdecedor das mentiras automáticas de Putin. E o mais assustador? O tempo não está ao lado do Kremlin. Ainda que hoje pareça que a conquista de Donetsk possa estar próxima, as ações de resistência mostram que a vitória será longa, difícil e muito mais imprevisível do que Putin admite. O cenário que se desenha é de uma guerra que se arrasta há anos, um conflito onde a esperança da resistência cresce a cada ataque neutralizado. A força de Ucrânia, com seus drones e aliados ao redor do mundo, está lutando não só por uma cidade, mas por uma verdade: que mentira e manipulação não vencem a determinação de um povo que está disposto a resistir. E essa realidade, mais do que qualquer vitória militar, é que mudará o destino dessa guerra. Você sabia que tudo o que Vladimir Putin diz sobre a situação em Donetsk é uma mentira descarada? Desde que começou a guerra, ele tenta convencer o mundo de que a Rússia está prestes a conquistar toda a região. Mas a realidade é bem diferente. A Ucrânia, com inteligência e coragem, tem desmascarado todas essas falsidades, mostrando a verdade com ações poderosas e evidências contundentes. Imagine a cena: veículos russos queimando, drones ucranianos precisos e uma resistência que se recusa a ceder. A cada manhã,
O cheiro de fumaça no ar lembra que Putin fala, mas a Ucrânia combate, destrói e se mantém de pé. Seus soldados, enfrentando o frio e a incerteza, continuam formando uma linha de defesa que ameaça toda a estratégia de invasão russa. Mas por que Putin mente tanto? Para enganar os Estados Unidos, manipular a opinião internacional e evitar que a verdade venha à tona. Sua estratégia é fazer parecer que a derrota é inevitável, enquanto a realidade é que seus avanços são cada vez mais limitados. Tudo mudou no dia 20 de dezembro. Naquele momento crucial, uma das maiores operações ucranianas destruiu um equipamento russo que poucos sabem o nome, o MTU-20, uma ponte móvel capaz de cruzar obstáculos difíceis. Estava sendo usada para avançar com blindados pesados. Mas os operadores do Regimento de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, o RARA, detectaram a movimentação, enviaram drones e bloquearam o avanço russo com mira precisa. A cena? Drones voando silenciosamente, vídeos de veículos pegando fogo, a fumaça explodindo no céu frio. Foi um golpe direto, uma ducha de realidade contra a mentira de Putin. E a destruição não parou por aí. Os drones israelenses, numa operação coordenada, detonaram tanques, veículos blindados e até uma ponte móvel, tudo captado por câmeras em primeira pessoa. Você consegue imaginar o som das explosões, o calor das luzes das fagulhas, o cheiro de fumaça cortando o ar frio? Cada detalhe reforça a mensagem: a resistência ucraniana é forte, rápida e eficiente. Eles não deixam barato. Putin quer parecer forte, mas suas tropas sofrem perdas diárias, sem proteção suficiente, muitas vezes sem capacetes ou coletes, enviadas ao abismo com uma estratégia de desespero. E tem mais, nesta mesma operação, a Ucrânia conseguiu destruir um sistema de foguetes múltiplos, interrompendo um ataque russo quase que na hora. Era uma peça crucial na estratégia de Putin, uma peça que, se fosse deixada de pé, poderia significar uma ofensiva maior. Mas os drones do RARA chegaram antes, eliminando essa ameaça e deixando os russos cada vez mais estacionados, enquanto suas máquinas de guerra apenas queimam na terra de Donetsk. É uma luta de precisão, inteligência e coragem, que transforma o campo de batalha numa verdadeira guerra de guerrilha tecnológica. Por que tudo isso acontece? Por que Putin está desesperado para manter sua narrativa de que a Rússia está à beira de conquistar tudo? Mas a verdade, que se revela a cada operação, é que a resistência ucraniana cresce e envergonha as mentiras do Kremlin. O que acontece agora é uma batalha de verdades. Enquanto Putin tenta manipular o mundo, a Ucrânia mostra ao vivo e a cores que sua força, estratégia e determinação continuam firmes. Removendo mais uma mentira de Putin a cada dia. A guerra está longe de acabar, mas a coragem e a tecnologia ucraniana estão invertendo o jogo. E quem sabe até onde essa resistência pode chegar? A verdade de Ucrânia deve superar as mentiras da Rússia. E isso pode acontecer se o presidente Volodymyr Zelensky continuar agindo assim, filmando-se enquanto visita cidades que Moscou afirma ter tomado. Recentemente, Rússia alegou que conquistou Kupiansk. Mas Zelensky foi até lá e mostrou que essa afirmação é falsa. A cidade, que parecia caótica, estava intacta. A sua visita revelou uma grande mentira de Putin, que tenta convencer o mundo de uma vitória fácil, enquanto a resistência mostra a realidade, uma luta difícil, cheia de reviravoltas. Será que a verdade irá prevalecer frente às mentiras de Moscou? Prepare-se para descobrir uma das maiores estratégias de dissimulação da guerra. A cada passo de Zelensky, uma reviravolta surpreendente muda o jogo. O que mais ele pode revelar? E qual será o próximo golpe de Kiev na narrativa de Putin? Fique atento, pois a verdade está se revelando na linha de fogo, enquanto os esforços russos estão cada vez mais expostos. No coração do conflito, uma revolta inesperada mudou completamente o jogo. Uma ofensiva tática, certeira, que atingiu uma peça-chave da maquinaria russa. Você consegue imaginar o efeito de uma unidade de elite, que era vital para os planos de Putin, sendo destruída de forma tão precisa? Quando essa poderosa peça foi neutralizada, a atmosfera na linha de frente virou de cabeça para baixo. O som de sirenes de drones e o cheiro de fumaça se tornaram rotina enquanto a batalha se intensificava. Imagine a cena: veículos blindados russos, com seus canhões tudinho blindado na esperança de avançar, repentinamente paralisados. Seus movimentos travados. Como uma ferida aberta na estratégia de Moscou,
essa derrota virou a maré contra o gigante de pedra que tentava dominar Donetsk. Era o fim do avanço deles? Talvez apenas o começo do pesadelo que Putin não queria enfrentar. A força implacável dos drones ucranianos, equipados com tecnologia de ponta, deu um golpe devastador. Em questão de momentos, os veículos russos, incluindo o disfarçado MTU-20, a ponte sem armas, estavam em chamas, relegados ao silêncio do fracasso. Um espetáculo de precisão que deixou a Rússia na defensiva. Mas será que essa vitória é suficiente? O que ela realmente significa para o futuro da guerra? Essas perguntas ecoam na cabeça de todos que assistem apreensivos. A resposta não é simples. Embora essa vitória seja significativa, ainda há uma longa estrada pela frente. Rússia mantém o controle de aproximadamente 3/4 de Donetsk, mas as estimativas variam. Dados inflados e ações estratégicas mascaram a realidade. O território realmente ocupado por Moscou é um território fortemente protegido, uma verdadeira fortaleza de cidades que persistem sob fogo cerrado. E enquanto Putin insiste que a captura de Donetsk é inevitável, a verdade se revela atrás das cortinas. Apenas 25% do território de interesse ainda é alvo de mira russa. O restante é um cinturão de fortalezas, uma linha de resistência que pode definir o desfecho dessa guerra. A dúvida permanece: até onde os russos poderão avançar? E qual será o preço dessa luta? O futuro da batalha ainda guarda muitas surpresas, mas uma coisa é certa: o jogo mudou, e a Ucrânia deu um passo importante para virar o jogo.